Oi pessoal, vou tentar resolver aqui rapidinho essa prova. Foi a PX1, né, desse semestre, 2020, segundo semestre. E tentar passar uns conceitos rapidinhos assim das questões, porque o pessoal vai ter uma oportunidade aí de fazer uma nova prova, né, como se fosse uma segunda chamada, devido à falta de energia elétrica que teve no dia em alguns lugares, tá? Então vamos lá. Nessa questão, tá? Pode ser que para alguns caia diferente, mas em essência as contas, o raciocínio está bem parecido. Aqui nos foi dado uma função f de x, onde ela tem três sentenças, tá? Pode ser chamada de função por partes ou função partida, né? E ela é composta de três equações em seus respectivos intervalos, né? E nós temos que encontrar todos esses valores A, B, C da primeira sentença, o A e o B da segunda, o A, B e o C da terceira sentença e também do A1 ao A6, que são os intervalos, tá? Onde está definido essas sentenças. Deixa eu fazer uma correçãozinha aqui, ó. Aqui não é igual, é só menor, maior e menor só. Então tá, vamos lá. O que acontece nessa questão? A primeira coisa que eu identifiquei na hora que eu vi foi marcar os intervalos, né, do domínio dessa função. O que são os intervalos? Essa parte aqui do A1 ao A6, tá? E para fazer isso, basta você olhar para o gráfico, tá? Só que depois conversando depois da prova com o pessoal estava falando que errou, né, quando saiu o gabarito, ou saiu a correção da prova, que estava errando esse intervalo, colocando maior ou igual onde não era igual e tal. Então, como saber o que é maior, o que é maior ou igual, o que é menor, o que é menor ou igual? Bem, quando a gente tem esse gráfico aqui, essa função é composta por três sentenças. Repare que nessa sentença do meio, ele tem algo assim, né? Um segmento de reta. Tá? A princípio, se você olhar para a sentença, o intervalo é aberto, esse gráfico é aberto tanto num extremo quanto no outro. Então ficaria assim nos dois extremos. Só que na hora que vai colocar a terceira sentença, ele faz algo assim, ó, e fecha essa bolinha nesse ponto aqui. O que acontece? Um gráfico está sobreposto ao outro, que dá origem ao f de x inteiro. Tá? O f de x todo é composto por esses três gráficos. Então, se você olhar só para o gráfico, você fica indeciso se nesse ponto 5 e menos 1, se é aberto ou fechado para o segmento, né, para aquela segunda sentença, se é aberto ou fechado para a raiz, né, aquele gráfico da terceira sentença ali. Então, a única forma de ter certeza disso é olhando para a sentença, né? Olhando para o intervalo. Percebendo que no do meio, o ax mais b, o intervalo é aberto nas duas extremidades. Tá? Deixa eu apagar aqui para poder escrever. Então tá, então agora eu vou identificar esses intervalos, tá bom? Vamos olhar aqui para a primeira sentença, né? Que é o ax ao quadrado mais bx mais c. Ele fica definido em que intervalo? Olha, primeiro para o menos 2, né? Até o 2, que está aqui em cima. Pronto, só isso. Se você for olhar daqui, ó, do x mais para a esquerda e for andando para a direita, você está fazendo isso aqui, ó.
termina aqui onde tem esse 2, tá? Agora, o do segmento de reta ali, onde tem o AX mais B. Qual será o intervalo? O intervalo também será do 2. Repito como está ali, tá? É só repetir realmente o sinal como está escrito. Do 2 até o 5, tá? E o último, x mais b mais c, terceira sentença, vai do 5, aí aqui já é x maior ou igual a 5 ou menor ou igual a 9, tá? Espero que tenha ficado claro essa parte. Beleza, encontramos os intervalos. E agora para encontrar o das sentenças mesmo, das equações, né? Como que nós podemos fazer? Podemos lembrar o seguinte, quando a gente viu a forma canônica de uma função quadrática, nós tínhamos isso aqui, ó, f de x, deixa eu colocar para o lado aqui, f de x é igual a que multiplica o x menos h, que fica ao quadrado, mais k, onde h, se você for pensar no vértice dessa parábola, né, esse h e o k serão justamente, respectivamente, o x do vértice e o k do vértice. Tá bom? Deixa eu ver se dá para fazer um negócio aqui. Não foi muito. Não. Eu pensei, queria fazer um negócio assim. Fazer assim que fica bom. Pronto. Tá? E tendo isso, então, nós podemos falar que o f de x será igual a vezes x. Ah, não, deixa eu mudar a ponta, agora que eu vi a ponta tá fina. Aí fica estranho de escrever. Isso, agora sim. A x menos, quem é o vértice? É o 1. Ao quadrado mais 4. Tá? E assim a gente define uma parte dessa equação, dessa expressão, né, na verdade, dessa função. Agora falta achar o a. Como é que a gente pode achar o a? Basta substituir um dos pontos dessa parte da função dentro dessa função, tá? Para poder encontrar o a. Então aqui eu vou usar o ponto 2 e 3. Pode usar qualquer ponto? Pode, menos o ponto do vértice. Por quê? Porque a forma canônica, a ideia da forma canônica é justamente colocar em evidência, colocar explícito, na verdade, evidência não, colocar em explícito alguma informação importante dessa equação, dessa função, no caso. E a informação importante que fica explícita na forma canônica de uma função quadrática é justamente as coordenadas do vértice, né? Então, se eu for substituir as coordenadas do vértice ali, vai ficar 1 menos 1 vai dar 0, que vai multiplicar o a, vai dar 0, e não vai fazer sentido, vai ficar 4 igual a 4, não vou achar o valor de a. Então, o único ponto que não convém utilizar é justamente o vértice na forma canônica, tá? Porque senão vai zerar tudo, vai só achar y igual a y, nada demais. Então, nós podemos usar esse ponto 2 e 3 aqui, de coordenadas 2 e 3, tá? Então, eu vou usar ele. F de 2 é igual a 3, que será igual a vezes 2 menos 1 ao quadrado mais 4. 3 é igual a... Aqui dá 1, 1 ao quadrado dá 1, então vai ficar a
mais 4. Passa esse 4 para cá, né? Tá aqui somando, passa para lá subtraindo. Fica A igual a menos 1. Foi? Sendo assim, a gente tem, então, já definido qual é o f de x inteiro, completamente. F de x será igual a menos 1, né? Então, boto menos aqui na frente. X menos 1 ao quadrado mais 4. Agora eu vou arrumar isso para ficar naquela forma ax ao quadrado mais bx mais c. Vai ficar menos, abre parênteses, x ao quadrado, menos 2x mais 1, mais 4. Vai ficar menos x f de x. Ali acho que faltou escrever f de x, desculpa. Mas tudo bem. Menos x ao quadrado mais 2x. Aqui ficou faltando escrever f de x. Vai ficar menos 1 mais 4. F de x será igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Tá certo? Sendo assim, o que ele pede lá na equação, na resposta, né? A opção correta será que a parábola tem o A igual a menos 1, C igual a 3 e ela está e x pertence ao intervalo de menos 2 a 2 fechado, tá? Como está aqui. Tá? Beleza, mas isso é só uma das respostas, tá? Essa aqui é só uma. Agora tem que encontrar as outras duas respostas, para x mais b e para o a raiz de x mais b mais c. Então vamos lá. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Tá, agora para ax mais b, no intervalo de 2 a 5. 2 a 5, e ambos estão abertos, ambos os extremos, tá? Como a gente já tinha visto acima. A melhor forma de a gente ver isso aqui, a forma mais simples, pelo menos que eu vejo, é utilizando os pontos que são dados, o 2, 2 e o 5 menos 1. Mas você vai falar, ué, mas o 2, 2 não pertence ao segmento. Não, ele não pertence, mas ele pertence na construção, nas proximidades que tende ao ponto 2 e 2, o segmento, essa parte da função passa por ali. Só não é definido ali, é definido como a parábola. Mas podemos utilizar esse ponto para fazer a construção dessa expressão que dá origem a essa segunda sentença, tá? Então, eu vou fazer isso aqui. AX mais B é igual a Y, né? Então, eu vou utilizar ali o ponto 2 e 2, né? 2, esse ponto aqui, ó, e esse ponto 5 menos 1, tá? Que agora nós vamos ver essa parte aqui do segmento, que é essa aqui, tá? Vamos lá. 2 e 2, né? Então vai ficar 2A mais B. E o ponto 5 é menos 1. Então vai ficar menos 1 igual a 5A mais B. Aqui eu vou pegar o B e vou colocar em evidência, vai ficar 2 menos 2A. Vou substituir aqui.
tá? Vai ficar menos 1 igual a 5a mais o b. Quem é o b? 2 menos, menos 2a, tá? Aqui vai ficar menos 1 igual... Não, vou fazer assim não. Vou passar esse 2 para cá, tá? Vai ficar menos 2, menos 1, 5a, menos 2a. Vai ficar menos 3 igual a 3a. A é igual a menos 1, certo? A igual a menos 1. Sabendo que o A é igual a menos 1, a gente pode achar o B. Porque ele aqui, ó, o B a gente pode tirar daqui. Que o B será 2 menos 2 vezes o A. O A é menos 1. Então B é igual a 2 vezes, é 2 menos, menos com menos dá mais, 2. B é igual a 4. Tá? Então B é igual a 4. Logo, essa parte da equação, né, será y igual a menos x mais 4. Para responder, a gente pode responder, ele pergunta sobre o B é igual a 4, deixa eu colocar mais para cá, B é igual a 4, no intervalo de x pertence a 2 e 5 abertos. Nossa, ficou horrível. Tá bom? E agora a terceira sentença. Vou tentar ver se dá para fazer ele nesse espacinho, acho que dá sim. O que acontece? Nessa terceira sentença, ele fala na questão que o ponto 5 menos 1, que é um ponto para... É um ponto que foi feito a partir de uma translação do ponto 0, 0, tá? Do gráfico y igual a raiz de x, tá? Raiz quadrada de x. Então, se esse ponto foi originado do ponto 0, 0, então nós podemos perceber que teve uma translação de 5 para a direita, né? E uma translação de uma unidade para baixo, certo? Se é assim, então nós podemos escrever... Deixa eu fazer uma coisa aqui só para poder separar bem aqui. Nós podemos escrever o seguinte: como nós temos aqui, ó, y é igual a raiz de x mais b mais c. Ficou horrível isso aqui. X mais b mais c. Então, a gente tem como saber o seguinte, que se teve uma translação de uma unidade para baixo, então é porque ficou assim. Menos 1. Tá? E se teve uma translação de 5 para a direita, né, como podemos observar lá no ponto, então ficou assim. Eu pergunto, mas por quê? Como é que você sabe isso? É só porque isso vem dessa função aqui, né? Y igual a raiz de x. Tá? Então, o A eu ignoro, porque o A é uma multiplicação, uma compressão, o alargamento do gráfico, não vem em questão agora, porque a gente está falando da translação. Então, primeiro eu faço a translação ou do y ou do x, pode ficar assim, ó, tanto faz. Raiz de x menos 1. E depois eu posso fazer o x mais 5.
tá? E agora ficaria faltando só o A, né? Só que para achar o A, o que eu faço? Não tem nada escrito para achar o A. Eu vou ter que usar uma substituição, tá? Então, aí realmente eu vou usar uma substituição. Deixa eu ver aqui qual substituição convém mais. Eu acho que eu vou usar o 9,3 ali, porque esse ponto eu não utilizei para nada. Pode ser que esteja mais fácil de utilizar, tá vendo? X igual a 9, y igual a 3. Tá? Então, y igual a 3, igual a raiz de 9 mais 5 menos 1. Mais 5 não, é menos 5, né? Porque, peraí, deixa eu pensar. Calma aí, isso é mais 5 menos 5. Como ele está indo para a direita, então é menos 5, tá certo. Se fosse para a esquerda seria mais 5, aqui é menos, tá? Eu me confundi aqui um pouquinho. Ainda bem que deu tempo de perceber isso. Talvez alguém tenha percebido aí e ficou gritando: ah, tá errado. Vamos lá. Ficaria assim, certo? Então daqui a gente consegue achar o A. Porque olha só, fica 3 igual a raiz de 4 menos 1, certo? Três é igual a 2A menos 1. Passa esse 1 para cá. Vai ficar 2A igual a 4. A igual a 2. Tá? Isso. Aí o que ele pergunta lá na questão? Ele pergunta se nessa expressão que envolve raiz quadrada, qual é o A e o B. Então, deixa eu escrever aqui embaixo. O A. Deixa eu descer um pouco mais, senão fica difícil de escrever. O A será 2. O B será menos 5. Com x pertencendo ao intervalo de 5 e 9 fechado, como já tínhamos visto lá em cima. Deixa eu ver lá em cima. Está 5, 9 mesmo. Tá. Aqui, ó. Tá bom? E assim a gente termina a primeira questão, tá? Depois eu vou colocar ela num fazer PDF, sei lá, alguma coisa para mandar para vocês. Agora vamos para a segunda questão. Tá? Tem mais alguma coisa aí? Não, é só isso mesmo, tá certo. Deixa eu fazer a frescurinha aqui para ficar tudo do mesmo jeito. Pronto. Fechou. Essa foi a primeira questão da PX1. Agora a segunda questão. Eu já fiz o desenho com antecedência, claro, porque senão é impossível, né, de fazer. A segunda questão, ele apresenta esse gráfico, tá? E faz algumas afirmações com relação a esse gráfico. Onde que essa função h ela é positiva, onde ela é negativa, onde ela é crescente, onde ela é decrescente, e ela é inversível em que intervalo, e se ela é par ou ímpar também. Então vamos lá. Acho que é interessante fazer o seguinte, a gente marcar aqui o que é positiva, o que é negativa, tá? Porque eu acho que fica mais didático, tá bom? Vamos fazer aqui embaixo, então. Sim, assim dá para fazer. Então, h de x será positivo ou negativo? Vou colocar qual primeiro? Positivo. Positiva se o quê? Vamos ver, ela é positiva quando está acima do eixo x. Então,
aqui eu não marquei, mas aqui tem um menos 13, tá? Certo? Claro que no menos 13, exatamente no menos 13, ela é fechada, ela é zero, tá? Aqui também tem um 21 aqui que eu esqueci de colocar, tá? Do menos 13 até onde que ela é positiva? Até vai subindo ali do menos 13 ao menos 10, aí desce ao menos 9, até o menos 6. Isso, até o menos 6 ela é positiva. Sempre aberta, nunca fechada, tá? União com o que? Aí desce para abaixo de zero, no y, e volta lá no menos 2. Do menos 2 até, ó, vai lá no x igual a 0, que o y é igual a 2. Aí desce até o x igual a 3. Então, no 3 exatamente tem que ficar sempre aberto, porque no 3 ele é 0. Tá vendo? No x igual a 3 ela é 0. Depois desce, vai lá embaixo, depois sobe, vai no menos 5. Então, união com menos 5 não, com 5, desculpa, x igual a 5, vai até o x igual a 8, vai até o 10. Aí desce, vai até o 12, do 12 até o 14, aí do 14 de novo. Vai do 14 até o 17, 18, desce até o 21. Pronto, ela é positiva aí. O h de x é igual a zero se x for igual a menos 13, x for igual a menos 6, x for igual a menos 2, x for igual a 3, x for igual a 5, x for igual a 10, x for igual a 14, x for igual a 21. E vai ser negativa se qual intervalo? Do menos 14, aí aqui no menos 14 é fechado, porque o menos 14 está lá embaixo, o y dele, tá? Do x igual a menos 14. Até o menos 13, só que aberto. União com aberto do menos 6 até o menos 2. Depois sobe, aí vai descer lá no 3, que é aberto. Do 3 ao 5, tudo aberto. Vai até o 10, aberto também, né? Porque no 10 mesmo é 0. Nesses que estão abertos é porque nesse lugar é 0. Então não é nem negativo nem positivo, é 0. A gente já considerou aqui em cima. 0 até o 14, também aberto. Aí sobe, vai lá em cima, vai do 21, aberto, porque no 21 mesmo é 0, até o 22. Só que o 22 é fechado, porque o 22 está aqui embaixo. Tá? Então, esse seria o estudo de sinal para falar se essa função é positiva, negativa ou nula. São nesses intervalos. O que ele pergunta ali, a opção que tinha na prova, era a seguinte. Era que em menos 9, olha aqui, em menos 9 aberto ao menos 6, união com 5 ao 10 aberto, a função h é o quê? Entre o menos 9, aí é só olhar, pode olhar tanto para o intervalo, né? Para os intervalos aqui. Esse primeiro intervalo do menos 9 ao menos 6 cai aqui. E do 5 ao 10 é exatamente esse aqui. Né? Então é positivo. Você pode olhar para cá ou pode olhar para o gráfico. Se você olhar para o gráfico, ó, do menos 9 ao menos 6, ó, daqui. Aqui é esse pedacinho aqui. Ó.
Tá vendo? É tudo positivo. Do 5 ao 10, ó, é esse pedacinho aqui. É tudo positivo. Então, beleza. Aí ele falava que era positivo. Tá? A outra afirmação que tinha nessa mesma alternativa que tinha que dar era que E no intervalo de -6 ao -2, união com o intervalo aberto de 3 a 5, a função é o quê? É positiva, negativa ou neutra? Vamos ver. Do -6 ao -2 está aqui, ó. E do 3 ao 5 está aqui. Tanto olhando aqui para o estudo de sinal que eu já fiz, quanto olhando aqui para o gráfico. Cadê? Do -6 ao -2. Olha aqui, ó. Do -6 ao -2 e do 3 ao 5, ó. Tá? Então é negativo. Tá? Então aí foi uma resposta. São 4, tá? Essa era só uma alternativa a isso aqui tudo. A segunda era sobre o crescimento e decrescimento da função h, tá? Eu vou tentar escrever aqui. Então, h de x é crescente, tá? Não precisa escrever isso tudo que eu escrevi aqui, e nem isso que eu estou escrevendo agora sobre crescente e decrescente, mas é bom para analisar, para ficar bem claro o que acontece. Ela é crescente o quê? Quando ela está subindo, à medida que você sobe o x, sobe o y, tá? Então, ela será crescente aqui, ó, nesse intervalo aqui, tá vendo? Até aqui, para aqui. Então, ela será crescente e sempre os intervalos desse tipo são fechados, tá? É uma característica que a gente tem que considerar. Por quê? Porque daquele primeiro valor aqui, ou até desse mesmo aqui em cima, onde ele muda de crescente para decrescente, até aquele valor ali, fechado exatamente nesse ponto, no -10, ele, no ponto anterior, vamos supor, em -9,99, ele, ele proporciona um y menor do que o y do -10. Portanto, do -9,999 até o 10 ainda é crescente. Então, o ponto 10 faz parte do intervalo em que as coisas são crescentes. Essa função é crescente, essas coisas não, né? Tá? Então, vamos lá. Ali vai ser do -14, é crescente, né? Do -14 até o -10, união com... Aí vai descendo até o -4, tá vendo? A partir do -4 começa a subir novamente. Olha lá, do -4 até o 2. É tipo eu brincar de montanha-russa. Até o 2 não, até o 0, né? Até o y igual a 2, que o x é 0. Depois, do 0 até o 4, ele decresce. Então vai do 4 até o 8, ele é crescente novamente. Depois decresce até o 12, x igual a 12, e do 12 até o 18, né? Ele cresce. E depois ele só decresce, tá bom? E agora h de x é decrescente no intervalo do -10. Vai começar lá de onde está descendo, né?
do menos 10, fechado também, até o menos 4. Aí depois começa a subir até o 0, aí desce de novo do 0 até o x igual a 4. Depois sobe de novo do 4 até o 8 e decresce do 8 até o 12. Depois do 12, ele cresce novamente até o 18. Aí do 18 é que ele decresce até o 22. Tá bom? Ufa! E a resposta que ele pediu era no intervalo de 12 ao 18 fechado, a função era o quê? De 12 ao 18 fechado é esse aqui, ó. Né? Então, ele é crescente. Se você for olhar lá no gráfico, realmente, do 12 ao 18 é crescente. Então, teria que escrever isso. Tá? Teria a opção lá, é crescente. Tá? E a outra informação que tem nessa mesma alternativa é que do 0 ao 4, ela é o que? Do 0 ao 4. Olha aqui, ela é decrescente, tá? Se olhar lá no gráfico, também você vai perceber que é decrescente. Olha aqui, do 0 ao 4. É esse pedacinho aqui, ó. Tá? É decrescente. Então foi. Isso aqui foi a segunda alternativa. Agora a terceira. Quando restrita ao intervalo, tá? Eu vou tentar colocar aqui, peraí. Quando restrita ao intervalo, a alternativa única que eu tenho é a correta, né? Então eu vou trabalhar com ela. Intervalo 4, 0 ao 4, ela é inversível ou não a função no intervalo 0, 4? Ó, no intervalo 0, 4 a gente tem que olhar aqui, ó. Até aqui. Então, é essa parte apenas da função. Para saber se é inversível ou não, basta a gente conseguir traçar. Se a gente traçar uma reta, na verdade, a análise que a gente faz no gráfico é a seguinte: se a gente conseguir traçar uma reta horizontal que corte o gráfico em algum ponto, que corte mais de um lugar desse gráfico, então ela não será inversível. Ela só será inversível se qualquer reta que eu colocar nela toda, como se eu colocasse uma reta lá em cima e fosse descendo a reta, fosse pulando a reta em vários pontinhos, né? E fosse trazendo como se fosse uma persiana. E sempre corta apenas um único ponto. É justamente o que acontece nesse intervalo de 0 a 4. Entendeu? Se eu fizer uma reta aqui, ó. Tá vendo? Não pode ser assim. Tem que ser do intervalo do 0 ao 4. Apenas. Tá vendo? Ó. Vai cortar sempre apenas um ponto. Deixa eu ver aqui que cor eu vou colocar um verdão aqui, ó. Tá vendo? Um ponto, um ponto, um ponto, um ponto, um ponto, tá? Então é inversível, inversível. O H de x nesse intervalo aqui, tá? Outra coisa que pergunta sobre a paridade. Se ela é par ou ímpar ou nenhuma das coisas. Bem, para ela ser par ou para ela ser ímpar,
ela tem que sofrer uma reflexão, né? Para ela separar, se você fizer uma reflexão em torno do eixo Y, ela fica espelhada. Isso não acontece, é só você ver ali entre o 0 e o 4 e o 0 menos 4 que função não tem nada a ver uma com a outra. Se você rotacionar do lado direito para o lado esquerdo, não vai casar, não vai combinar. Tá? E se você tentar fazer uma reflexão em torno do eixo, né? Que é isso? É você rodar em torno do eixo X, em torno do eixo inteiro, da origem. É você rotacionar em torno do eixo Y, depois rotacionar em torno do eixo X. Se vai bater com a original, com a função de origem, com o gráfico de origem, aí ela seria ímpar. Isso não acontece também. A menos que isso aconteceria... Não aconteceria. Ela seria par. Se o eixo Y passasse por aqui, ó. Aí ela seria par. Tá? Aí ela seria par por quê? Porque esse pedaço aqui corresponde a esse pedaço aqui corresponde a esse, tá vendo? Fica tudo certinho. E para ela ser ímpar, esse pedaço aqui, deixa eu ver se dá para fazer um negócio legal aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó, quer ver? Da função, ela teria que ser assim, deixa eu ver se eu consigo fazer. Ela teria que ser assim. Ela teria que ser toda virada para baixo aqui em torno do eixo. Ia ficar um negócio muito doido. Tá? Esse é um negócio mais ou menos assim. Não, mas também não seria isso não. Seria... Deixa eu ver se eu consigo fazer. Aqui. Isso. Ele já rotacionou ali, agora rotaciona para cá. Não pegou. Tá, mas não é ímpar também, porque ela teria que pegar essa parte aqui, eu vou desenhar de outro jeito então, porque assim não foi. Essa parte toda aqui teria que estar passando o eixo Y aqui, e essa parte que eu desenhei um bolão aqui teria que inverter ela para baixo, rotacioná-la para baixo. Aí ela seria ímpar. Não é nada disso que está acontecendo, então ela não é ímpar. Tá? Então ela não é nem H de X, não é nem par, nem ímpar. Tá? É isso. Vamos ver a questão 3 aqui. Caramba, tá enorme esse vídeo já, né? Acho que eu vou fazer outro para dar continuidade. Tá, vou parar esse e depois vou fazer o das outras 4 questões, que eu só fiz 2. Tá? Acredito que no próximo dê para fazer mais rápido, porque esses de gráfico acabam demorando mais, o resto é mais conta. Tá? Vou parar esse vídeo aqui e vou fazer o próximo. Valeu, pessoal.